Olá, eu sou Hermínio Portes. Quem tem direito ao recebimento do auxílio-doença? O auxílio-doença ele é um benefício previdenciário pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social, no caso, o INSS. As pessoas que ficarem incapacitadas para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. O auxílio-doença ele é previsto por uma lei, caso a Lei 8.213/91. Vamos ver o texto legal. O auxílio-doença ele vem regulamentado no artigo 59 da Lei 8.213/91. E diz, artigo 59, o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nessa lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Parágrafo 1º. Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao regime geral de previdência social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão. Conforme pode verificar, existem alguns requisitos para a concessão do auxílio-doença. Não é a bel prazer. Existem, na realidade, 3 requisitos que devem ser preenchidos para que uma pessoa possa receber esse respectivo benefício. Vamos esmiuçar, vamos explicar detalhadamente quais são esses requisitos, quando começa o direito ao recebimento desse benefício, qual o valor desse benefício, se ele pode ser cumulado ou não com o outro. Vamos por etapa. São 3 os requisitos para a concessão do auxílio-doença, que são a incapacidade para o trabalho ou atividade habitual do trabalhador, o cumprimento da carência e ter a qualidade de segurado. Bom, o que é a incapacidade? A incapacidade para o trabalho. A pessoa não pode trabalhar. E essa comprovação, ela vem por atestado médico. Então, não se exige que o segurado esteja incapaz para toda e qualquer atividade, mas sim que ele esteja impossibilitado de prestar atividade laborativa habitual. Não para todas. Essa incapacidade para a atividade laborativa, ela não pode ser pré-existente. Não pode entrar no RGPS, que é o Regime Geral da Previdência Social, já portador dessa doença e depois pleitear o auxílio-doença por conta dela. A não ser que ocorra um agravamento. Mais ou menos assim. Você tem um carro e não faz o seguro dele. E você bateu esse carro. Aí no outro dia você resolve fazer o seguro. Evidentemente, o seguro não vai cobrir a batida do dia anterior. Vai valer daqui para frente. E a mesma coisa com relação ao benefício. Vale a partir do ingresso. Então, o primeiro requisito é a incapacidade para o trabalho ou atividade habitual tem que ser comprovada por atestado médico ou a comunicação do acidente, o que acabou vitimando. O segundo requisito para a concessão desse benefício é a carência. E o que é essa carência? Carência é o tempo necessário de filiação ao RGPS, que é a abreviatura de Registro Geral de Previdência Social. No caso do auxílio-doença, tem que haver 12 contribuições mensais. Vamos ver o texto de lei. O artigo 24 da Lei 8.213/91 fala: período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. O artigo 25. A concessão das prestações pecuniárias do regime geral da Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o artigo 26. 1. Auxílio-doença, 12 contribuições mensais. Então, a primeira regra que se insere é que, para a concessão do benefício do auxílio-doença, tem que ter também a carência de 12 meses. Mas existem 2 situações
legais, duas situações previstas na legislação aonde essa carência ela é dispensada. E também, como sempre, tem que estar expresso na lei. Vamos ver o texto legal. O artigo 26 da Lei 8.213/91 fala: independe de carência a concessão das seguintes prestações. O inciso 2, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam um tratamento particularizado. Então, a carência ela é dispensada, ou seja, não precisa ter os 12 meses de contribuições, aquela contribuição mensal que se faz, o famoso INSS que as pessoas comentam, né? Em duas hipóteses, quando for decorrente de um acidente de qualquer natureza ou doença profissional ou do trabalho. Por exemplo, a pessoa começou a trabalhar hoje e por algum motivo sofreu um acidente, caiu, quebrou a perna, quebrou o braço, sei lá, sofreu um desmaio, bateu a cabeça. Então, como se esperar 12 meses? Houve um acidente, então tem que ser respeitado essa situação, essa condição. Não há previsão, não tem como se esperar o período de 12 meses. Aconteceu, é um fato isolado. Ou a doença, ou o aparecimento de uma doença decorrente do trabalho que ele está realizando. Exemplo, a pessoa trabalha numa numa mina, extração de carvão. O que acontece? Ele tem um problema pulmonar e não pode mais estar lá. Criou alguma espécie de doença pulmonar nele e ele não pode mais estar lá e precisa recuperar. Então, nessa situação, também não há necessidade de esperar a carência. Agora, a outra segunda hipótese de dispensa da carência. O trabalhador for acometido de moléstia expressamente especificada em lista do Ministério da Saúde ou da Previdência Social. Vamos lá ver quais são essa lista. Isso também é previsto na Lei 8.213/91 e vem estipulado lá no artigo 151. Vamos vê-lo. O artigo 151 da Lei 8.213/91 fala: até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso 2 do artigo 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, lembre-se disso, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget, que é a osteite deformante, síndrome de deficiência imunológica adquirida, a AIDS, ou contaminação por radiação com base em conclusão de medicina especializada. Bom, então, nessas circunstâncias, não há necessidade de ter a carência. Aí, nós já falamos sobre 2 requisitos. Lembramos que são 3. A incapacidade para o trabalho por mais de 15 dias, a carência e agora o último requisito, que é a condição de segurado. Segurado, existem dois tipos, que são os segurados obrigatórios e os segurados facultativos. Os segurados obrigatórios são aqueles empregados que são remunerados e os facultativos que não são remunerados, os autônomos. A lei cuida dessa parte dos segurados no artigo 11 a 13. Mas vamos colocar um texto elucidativo. Bom, gente, como vocês podem observar, o que são segurados? São pessoas físicas que exercem atividade laborativa remunerada, que são os empregados, segurados obrigatórios, à exceção dos ocupantes de cargos efetivos permanentes de regime próprio da Previdência Social ou pessoas que não exercendo trabalho remunerado
No caso, são exemplos contribuintes individuais, os famosos autônomos, né? Filiam-se à Previdência por meio de contribuições, são segurados facultativos. Dessa vinculação, ela é muito importante essa vinculação, por quê? A partir dela nasce a obrigação contributiva. O segurado tem que fazer a sua contraprestação, que é pagar o famoso INSS, que na realidade é a contribuição previdenciária, e nasce o dever de proteção consistente na concessão de benefícios e serviços para o ente segurador, no caso o INSS. Se acontecer alguma coisa que o segurado não consiga mais trabalhar, ele vai ter o respectivo benefício. E a lei fala quais são os segurados. 1. Empregado. 2. Empregado doméstico. 3. Contribuinte individual. 4. Trabalhador avulso. E o 5. O segurado especial. Não vamos especificar explicando cada um deles, senão o texto vai ficar o vídeo vai ficar muito longo. E se for o caso, depois a gente pode falar especificamente sobre cada um, caso haja algum comentário expondo esse tipo de dúvida. Aí esclarecerei com o maior prazer. Então já explicamos os 3 requisitos para a concessão do auxílio-doença. Incapacidade para atividade laboral habitual por mais de 15 dias, a condição de ser curado e o período de carência. E o benefício? Quando ele se inicia? Ele tem início a partir do 16º dia do afastamento da atividade para o segurado empregado. E para os demais casos, da data do início da incapacidade enquanto perdurar a incapacidade. Por que para o empregado começa a partir do 16º dia? Porque do primeiro dia até o 15º, quem paga é o empregador. A partir do 16º dia, o INSS começa a pagar. Por que para os demais segurados não funciona assim? Ora, gente, porque eles são segurados facultativos. Significa que se eles trabalharem, eles ganham. Se eles não trabalharem, eles não ganham. Então, por óbvio, não faz nenhum sentido que nos primeiros 15 dias o patrão iria pagar, porque eles não têm patrão. Eles são autônomos. Então, por esse é o motivo a partir do 16º dia. Vamos ver o texto legal. O artigo 60 da Lei 8.203/91 tem a seguinte redação. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do 16º dia do afastamento da atividade. E no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade enquanto ele permanecer incapaz. Bom, já vimos os requisitos e quando ele inicia. E qual o valor desse auxílio-doença? Vamos lá. Também a lei especifica. Olha o texto legal. O artigo 29 da Lei 8.213/91 fala: o salário do benefício consiste, 2. Para os benefícios de que tratam a linha A, D, E, H do inciso 1 do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários e contribuições, correspondente a 80% de todo o período contributivo. E aí no artigo 61 ele complementa. Ele fala: o auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% do salário do benefício, observado o disposto na seção 3, especialmente no artigo 33 desta lei. Bom, daí que a gente vai se desumir que tudo vai depender de um cálculo e do valor da contribuição que ele efetuava. Mas uma coisa é certa, não será 100%. Não terá o mesmo, inclusive poderá ser inferior ao salário mínimo. Por quê? Ele não vai substituir o salário do trabalhador. Ele é uma coisa provisória. É um afastamento temporário. Porque se esse afastamento for definitivo, a incapacidade for permanente e ele não puder mais trabalhar, isso pode vir a resultar num outro benefício dependendo da perícia a ser realizada. No caso, a aposentadoria por invalidez. O auxílio-doença poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez. Aí sim, por dispositivo constitucional, todo benefício, todo valor que substitua o salário do trabalhador não pode ser inferior ao salário mínimo. E lembrando, o auxílio-doença ele não pode ser acumulado com nenhum outro benefício previdenciário. Deverá haver a escolha, ou um ou outro. A lei proíbe.
Como que faz para pleitear esse benefício? Se for empregado e teve um acidente no trabalho ou um afastamento, na maioria das vezes é a própria empresa que vai encaminhar para o INSS. Mas isso não fazendo, compete ao segurado ir a um posto de agência do INSS, levar o atestado ou a comunicação do acidente e preencher os respectivos formulários que estiver lá e pleitear esse benefício. Desse pedido poderá acontecer duas coisas: o deferimento, sem problema nenhum, está resolvida a situação, está falando por quanto tempo vai ser deferido e o valor que você vai ser recebido, ou o indeferimento desse benefício. O indeferimento, por consequência, implica na necessidade do segurado ter que voltar à atividade laborativa. Mas se ele estiver incapacitado, se ele não puder, só vai restar a via judicial. E aonde se pleiteia isso via judicialmente? Como se trata de uma autarquia federal, a competência para julgar é a Justiça Federal, não as estaduais. A Justiça Federal, salvo numa única hipótese que eu já vou argumentar. O que acontece? Se na cidade de vocês houver o Juizado Especial de Pequenas Causas Federal, Juizado Especial Federal, vão até lá, levem o atestado, todos os documentos que você possui, comprovando a condição de segurado, o cumprimento da carência e a incapacidade, e formulem um pedido. Vai ser feito um processo e o juiz, se preenchido os requisitos, não restará outra alternativa senão a concessão desse auxílio-doença. Se eventualmente não estiver o juizado federal, vocês deverão ajuizar perante a Justiça Federal. Aí necessitará de um advogado especializado ou específico, um advogado de confiança de vocês, para fazer o respectivo processo, porque é formal, existe uma petição inicial, que é uma peça técnica, existe a necessidade de transportar o seu direito para uma peça técnica, e essa peça técnica somente o advogado poderá fazer. Agora, se na cidade de vocês não houver a Justiça Federal e houver a Justiça Estadual, aí sim vocês poderão pleitear nessa Justiça Estadual. O artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal garante isso para vocês. Bom, eu espero que eu tenha colaborado, e se esse vídeo de alguma maneira for útil para vocês, compartilhem, se inscrevam no meu canal, ativem o sino, me sigam nas redes sociais. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.